E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso percurso por entre as pedras da teologia. E hoje nós iremos abordar uma questão muito interessante, um tema muito relevante para os nossos dias, que é justamente a questão da música secular e a igreja. E esse tema foi proposto pelo meu amigo Igor, então muito obrigado, Igor, por esse tema, uma temática muito propícia para a gente. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou chamar aqui o nosso amigo Caixa Sandro, um moleque doido, e ele só canta música em inglês, e ele vai exemplificar para nós o que é a música secular. Vamos lá, Caixa Sandro, é com você. There's a calm before the storm. Alô! Bem explique, não extraña. Bem, então nós vimos um exemplo do que é música, o pessoal chama música do mundo. Então, gente, não existe esse negócio de música do mundo. Porque se existisse música do mundo, nós teríamos que ter também uma música alienígena. O que existe é música secular, que é a música que não é para uso litúrgico. Bem, como o título sugere, essa questão tem sido um próprio tendão de Aquiles para muita gente na igreja e para muita gente na sociedade. Qual deve ser a postura, se nós devemos ouvir, não devemos ouvir determinados tipos de música. Então vamos tentar refletir sobre isso. Bem, a primeira coisa que nós podemos ver sobre o conceito de música é que música é a pulsação de um povo, é a pulsação cultural de uma sociedade. Em todo o mundo você sempre vai encontrar elementos musicais bem representados, bem definidos e bem explícitos, seja as culturas primitivas totêmicas ou as culturas ocidentais, modernas e pós-modernas. Você sempre vai encontrar uma manifestação musical dentro da cultura, da religião totêmica até a Sinfonia 9 de Beethoven. Você vai encontrar sempre na música a expressão máxima do pensamento humano, que a música é muito mais que ritmo, harmonia e melodia. Ela é uma espécie de linguagem não verbal. Ela excede a linguagem verbal porque ela consegue exprimir coisas que seriam impossíveis, que a linguagem, infelizmente ou felizmente, não consegue ainda descrever. É interessante você pensar também que a música, grosso modo, ela possui três naturezas. Conforme Champlin colocou na sua enciclopédia, a primeira natureza da música é a natureza espiritual. Ou seja, toda expressão cultural, ela sempre vai ter representações culticas. Você sempre vai encontrar música para o fim litúrgico, música para agradar a divindade, música para barganhar alguma coisa com a divindade, música para lisonjear a divindade. A segunda natureza da música, nós podemos dizer que é a natureza intelectual. E essa natureza musical ela é muito sublime. Por quê? Porque você consegue, por exemplo, se você escuta a música de Tchaikovsky, ou se você escuta Wagner, que foi muito criticado por Nietzsche, seu ex-amigo, ou se você ouve Beethoven, Chopin, você vai perceber que a música ela tem um bojo intelectual, racional, e leva o indivíduo também a uma postura contemplativa. E uma outra coisa que nós podemos citar também na música é que ela também tem uma natureza sensual, porque as pessoas nas religiões antigas elas usavam a música para obterem atitudes frenéticas, atitudes sensuais e para fazer orgias culticas. E hoje muitas músicas que nós ouvimos, querendo ou não, têm a mesma conotação sensual, essa característica de sensualidade que muito tem marcado os nossos dias.
de que você pode fazer tudo e etc. Bem, dando uma pesquisada sobre música, eu encontrei frases muito interessantes do italiano Guido Capoletti. E Capoletti vai dizer que a música é uma linguagem simbólica comum a todos os povos, que a música é um elemento comum de expressão de todas as culturas. Pitágoras, por sua vez, ele foi o primeiro a elaborar uma teoria musical. Aristóteles afirmou que a música é a mais moral de todas as artes, capaz de afetar o caráter humano. E, finalmente, um outro trabalho que eu encontrei foi o artigo da senhora Jéssica Andrade Weinstein. Ela produziu um artigo chamado A Influência da Música no Comportamento Humano. Você vai encontrar o link desse artigo aqui embaixo na descrição. A primeira coisa que a senhora vai dizer, citando Muscat, é que a música, mais do que qualquer outra arte, ela tem uma extensa representação neurológica, ou seja, ela tem acesso direto à afetividade, controle de impulsos, de emoções e motivação. E ela é capaz de estimular a memória não verbal. Então você perceba a importância da música na psique humana. Avançando, esse artigo vai nos dizer que a música influencia o estado emocional do indivíduo. Isso é uma pesquisa realizada pelo Instituto de Música e Aprendizagem de Paris, o IRCAM. Ela é capaz também de produzir reações fisiológicas cujas magnitudes parecem depender exclusivamente de conteúdo emocional. Ela consegue influenciar o corpo através de reações emocionais e fisiológicas. Este mesmo artigo vai citar um trabalho muito interessante, e é o trabalho do Bernardi, de 2006, que vai dizer que a música ela é sedativa e estimulante. Que, por exemplo, harmonias bem cadenciadas, músicas cadenciadas, harmonias simples, andamento lento, com leves variações musicais, essa música tende a criar um efeito relaxante no indivíduo. E, em contrapartida, a música estimulante, ela vai estimular o ritmo da respiração, vai aumentar a pulsação, o batimento cardíaco, a pressão arterial e vai gerar, consequentemente, predisposição à atividade motora. Não é à toa que determinadas músicas fazem a gente tirar o pé do chão mesmo, porque ela tem esse efeito estimulante. Bem, outro ponto importante sobre a música é a influência que ela tem sobre o nosso humor. Eles pesquisaram o seguinte: a música tem efeitos sobre traços de personalidade, sobre valores humanos, sobre o risco de suicídio, uso de drogas ou comportamentos antissociais. Certos estilos musicais vão influenciar para melhor ou para pior o nosso humor. Essa foi uma pesquisa muito bem feita da senhora Weinstein e está de parabéns, tá? Tendo esses elementos, nós podemos avançar na compreensão da música e o seu uso na Bíblia. Vamos lá. Bem, a primeira referência de música ou de músico nós encontramos em Gênesis 4:21, onde vai dizer que Jubal é o pai daqueles que tocavam harpa e flauta. Em Êxodo 28, versículo 34 e 35, você vai encontrar a música era utilizada no tabernáculo, existia toda uma divisão, todo um aparato para a utilização dessa música. E finalmente Davi, ele pode ter introduzido em Israel a profissionalização da música e principalmente no seu uso no templo. Nós podemos destacar também que Israel tinha muita simpatia por danças, mas, no entanto, todavia, porém, eles não utilizavam as danças na sua liturgia. Isso demonstra que eles não queriam assemelhar o culto a Deus ao culto das divindades circunstantes ali na Mesopotâmia. Então é somente para a gente refletir sobre o uso dessa música mesmo na nossa liturgia, qual a finalidade, não é? E se ela é uma liturgia totalmente singular ou uma liturgia sincretizada com tudo aquilo que a gente gosta. Bem, pessoal, avançando nas páginas neotestamentárias, nós encontramos muitas pessoas cantando. Podemos citar o Cântico de Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, e o Cântico de Zacarias. Nós também encontramos muitos hinos chamados hinos cristológicos. O que isso significa? É que muitas coisas que a igreja cantava, elas foram introduzidas na página do Novo Testamento mediante a inspiração de Deus. Eu vou citar para vocês alguns desses hinos. Capítulo 1 de João, capítulo 3 de 1 Coríntios,
Efésios 5,14, 2 Timóteo 2, de 11 a 13, Tiago 1,17, são exemplos de cânticos que a igreja primitiva entoava na sua liturgia. Bem, saindo das páginas do Novo Testamento, você vai encontrar dois documentos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dois documentos importantíssimos para você entender a liturgia da igreja primitiva. Você vai encontrar a Didaquê e a Apologia de Justino Mártir. Esses dois documentos mostram como era muito simples a liturgia dos cristãos primitivos. Bem, eu queria explicar para vocês a palavra liturgia. A palavra liturgia vem do grego, que é leiturgia, e significa obra pública, dever público. E a Septuaginta introduziu essa palavra nas páginas do Antigo Testamento, e o Novo Testamento traz essa palavra 6 vezes. Pois bem, e o que significa liturgia, então, dentro das páginas do Novo Testamento e do Antigo? Seria mais ou menos as formas ritualísticas prescritas para o uso da adoração pública. As músicas que são entoadas dentro da igreja, elas devem atender às circunstâncias e à fé daquela comunidade. E finalmente, chegando no ano de 364, nós temos o Concílio de Laodiceia. Nesse concílio foi proibido o uso de músicas não autorizadas pela igreja na liturgia oficial. Você perceba que o problema da música na igreja não é um fenômeno recente, é uma dificuldade que vem há mais de 16 séculos se arrastando. Bom, e tendo todos esses dados históricos, teológicos, bíblicos e alguns dados científicos sobre música, vem a seguinte pergunta: pode o cristão ouvir música que não seja música de uso litúrgico? Ou seja, em outras palavras, pode o cristão ouvir música secular? Veja bem, a minha resposta é sim. Como nós vimos, a música ela é uma expressão artística, é uma expressão cultural, é uma expressão do espírito humano. Se nós pegamos a música e colocamos ela como um ato proibitivo, nós também temos que restringir determinadas coisas do espírito humano, como por exemplo, a literatura, a pintura, a dança, a culinária, a moda. Nós estamos falando aqui de estética. Conforme nós falamos no início da nossa reflexão, a música ela pode ser espiritual, ela pode ser intelectual. Então não existe um motivo para você proibir de um cristão ouvir essa música. Logicamente, tudo é uma questão de finalidade, de intencionalidade. Porque determinadas músicas, eu digo a você, não vale a pena você perder seu tempo para ouvir. E uma outra questão que nós podemos ver com essa reflexão nossa é a seguinte: pode a igreja colocar música secular para o uso litúrgico? A minha resposta também é um não seco, é o contrário da outra. Por quê? Essas músicas, elas não foram feitas com a finalidade espiritual. No máximo, elas foram feitas com uma intenção intelectual racional. Então, por uma questão de finalidade e de uso, não seria aconselhável você colocar essas músicas dentro da liturgia da igreja. Mas isso não descarta, por exemplo, de você utilizar determinado trecho de uma música, você fazer uma citação, não tocando. Porque nós vimos, por dados científicos, que a música ela tem uma influência muito grande sobre a nossa afetividade, sobre o nosso humor, sobre a nossa personalidade. E essas músicas não foram idealizadas para uma finalidade litúrgica. Elas foram idealizadas para transmitir uma mensagem, muitas vezes uma mensagem de rebeldia ao sistema, uma mensagem revolucionária, etc. Então, quando nós pensamos em música dentro da igreja, nós precisamos entender que a música que é inserida na liturgia, ela tem um escopo bem preciso, que é adorar a Deus. É levar o nosso espírito a uma atitude contemplativa do divino. Então, se você pega músicas seculares e quer introduzir na liturgia, saiba que você corre um grande risco. Por quê? Porque essa música não foi idealizada para esse fim. Você está forçando e você está fazendo a pessoa que está na igreja engolir goela abaixo um gosto estético seu, uma apropriação estética sua.
E isso não é bacana dentro da igreja, compreendeu? Por isso que o Concílio de Laodiceia proibiu no passado o uso de músicas não autorizadas. E hoje nós podemos utilizar isso como uma ponte histórica, um aprendizado histórico, para que nós possamos filtrar esses elementos e não introduzir, sem a devida finalidade, músicas dentro da igreja. Então, galera, vamos ter cuidado na música que nós ouvimos e na música que nós queremos introduzir dentro da igreja. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma reflexão. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido aquilo que nós desejamos transmitir para vocês. E também não esquece, se você curtiu o nosso trabalho, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha, divulga os nossos vídeos. E na próxima semana nós estaremos retornando com mais uma reflexão. Então, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.